nome é Ana Campos Teotônio, eu sou da turma 55. Eu sempre tive o sonho de ser médica e meus pais me apoiaram muito nesse processo, minha mãe principalmente, que é enfermeira de formação, e sempre foi uma vontade que eu tive. Acho que uma das coisas mais marcantes da minha infância que me trouxeram até a medicina foi a minha avó Teresa. Eu não convivi muito com ela, mas eu ouvi as histórias dela. A minha avó, ela foi diagnosticada com lúpus quando ela era bem mais velha e ela foi tratada de uma maneira incrível por um profissional aqui da Santa Casa. Então, eu fiquei sabendo dessa história com mais detalhes quando eu passei na Santa Casa. A Santa Casa era uma das minhas primeiras opções, fiquei muito feliz por passar, mas para mim foi ainda mais significativo quando eu vim fazer a matrícula. A gente foi na capela, lá na frente da Santa Casa, e minha mãe me contou que não só a minha avó tinha sido muito bem cuidada por um médico de lá, como ela tinha falecido na Santa Casa. Até os últimos dias da vida dela, ela foi cuidada por ex-colegas meus, então é com muito orgulho que eu carrego o nome da Santa Casa. Ter essa história da minha avó e carregar essa história da minha avó e saber que naqueles tijolinhos e naquela enfermaria algum dia passou a minha avó e ela foi cuidada por gente como eu, assim. Isso me traz muito conforto. A minha avó, ela tinha uma amizade muito especial com o médico que cuidou dela, o médico daqui da Santa Casa. Meus pais já não lembram mais o nome desse médico, mas tinha essa amizade muito especial. Minha avó faleceu aqui dentro. Dos últimos dias da vida dela, os meus familiares foram até a capela rezar por ela e eu tenho certeza que a passagem dela ela foi mais bonita e foi mais tranquila porque ela estava aqui, que hoje é a minha casa também. Eu agradeço muito, assim, não só as pessoas que cuidaram da minha avó, mas a cultura da Santa Casa. Eu acho que para mim uma coisa muito importante quando eu escolhi o lugar que eu queria estudar é saber que a Santa Casa é um hospital portas abertas e que se não fosse portas abertas, a minha avó não teria sido tratada aqui. Então, eu acho que é uma forma de responder e de corresponder, né, essa necessidade que a gente tem de uma atenção especializada dentro da cidade de São Paulo. Acho que a Santa Casa ser portas abertas permite pra gente, estudante, entrar em contato com histórias e com contextos sociais diversos, assim. Acho que ao longo da minha graduação eu achava muito curioso que a gente atendia pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é contexto e de tudo quanto é nacionalidade também. Isso eu acho uma coisa fantástica da Santa Casa, vai poder ver essa parte do SUS, né? A parte de realmente universalidade, todo mundo é bem-vindo. Já fiz consulta em espanhol, em inglês, em francês até. E eu achava essa questão da cultura de São Paulo tá tão presente nos nossos atendimentos, tá tão presente na Santa Casa, uma coisa que me dava forças e me dava um norte para continuar estudando aqui. Eu fiz um ano de cursinho, eu estudei no Colégio Palmares, lá no Alto de Pinheiros. Fiz um ano de cursinho no Etapa, não estava tão confiante que eu ia passar, mas eu acabei passando na Santa Casa, na turma 54, na verdade. Passei 3 anos na turma 54 e decidi trancar a faculdade, porque eu tinha perdido o norte que eu sempre tive, estava sempre muito certo de que medicina era o lugar para mim. Eu tranquei a faculdade, eu fui para a França aprender francês e pensar em se realmente eu queria voltar para essa profissão. E voltei muito certa de que eu queria, exatamente por lembrar dos professores que passaram pelos esses 3 anos, né, até então, e pelas histórias que eu ouvia, tanto das pessoas que eram cuidadas aqui, quanto pessoas que eu conheço que foram cuidadas na Santa Casa. Eu acho que eu entrei cheia de sonhos, achando que a medicina era uma coisa que no final não era exatamente isso. Eu tranquei a faculdade em partes por ter perdido o fio da meada e um caminho mesmo dentro da medicina, mas foi um período de muita descoberta, assim. Acho que os 4 primeiros anos me formaram no sentido de me mostraram também onde eu não queria estar dentro da medicina. E acho que isso foi muito importante para mim. E eu entrei nos 3 primeiros anos em contato com professores que me mantiveram firme e me fizeram voltar quando eu tranquei a faculdade.
a doutora Tânia, do Departamento de Saúde Coletiva, que não está mais no departamento, a doutora Marta, do Departamento de Saúde Coletiva também, a doutora Maria Amélia, Dani Bivanco, para falar alguns das professoras, na verdade, que me inspiraram muito, que eu conheci nesses 3 primeiros anos, e quando eu estava na dúvida se eu ia voltar ou não ia voltar para a medicina, pensando nessas mulheres que construíram a carreira delas de uma maneira inspiradora e mudaram para mim o rumo do que é a medicina e do que é ser médico no Brasil. Eu fui do centro acadêmico, quando eu ainda estava na turma 54, no 2º ano da faculdade. Depois eu não fui mais, não tive mais nenhum cargo, mas eu fui do Núcleo de Direitos Humanos, aqui da Santa Casa. E eu participei de várias ligas, fui vice-presidente da Liga de Psiquiatria, vice-presidente da Liga de Medicina da Família e Comunidade. E eu acho que a Santa Casa e o ambiente da Santa Casa me inspirou também a buscar trabalhos de cunho social, político, fora do eixo da Santa Casa. Eu fundei, junto com umas colegas, um movimento chamado Fluxo Solidário, que se propõe a discutir pobreza menstrual e saúde e dignidade menstrual. Por causa desse projeto, no meu último ano de faculdade, junto com a Unifesp, a gente fez um trabalho no centro de São Paulo, voltado para mapear e entender a questão da dignidade e da pobreza menstrual no centro de São Paulo, com mulheres em situação de vulnerabilidade. Apesar de eu não ter feito tantas coisas e não ter feito parte tão ativamente de órgãos, acho que a Santa Casa ela despertou em mim uma vontade de trabalhar com isso, assim. Acho que eu mantive isso durante a graduação inteira, em vários projetos paralelos que eu fiz, alguns projetos com bastante apoio do centro acadêmico, das gestões do centro acadêmico que eu vivenciei. Então, acho que me formou politicamente. Acho que começar o internato foi um momento muito marcante. Começar a atender de verdade, ser supervisionada ao invés de só assistir outras pessoas atendendo, foi um momento bastante marcante para mim. E eu acho que a Santa Casa, por ter a quantidade de pessoas, uma quantidade grande de pessoas que frequentam o espaço, por ser portas abertas e por ter uma riqueza enorme de casos raros, casos simples, casos frequentes, me ajudou também nesse momento de sair dessa medicina até então, né, no ciclo básico, muito teórica para a prática de verdade. Acho que ter o ambiente Santa Casa me ajudou a me formar e formar o jeito que eu atendo e o jeito que eu me relaciono com os meus pacientes. Acho que os professores da Santa Casa ensinam a gente, pelo menos os que mais me marcaram, os que eu mais carrego no coração com carinho, ensinam a gente a ouvir de fato e a entender de que forma a vivência dessa pessoa interfere no processo dela de saúde e de doença, né? Eu decidi que eu quero ser psiquiatra. Acho que eu sempre tive essa vontade em mim. Quando eu entrei na faculdade, eu queria neurologia, o que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Mas logo no primeiro ano eu fui muito bem acolhida pelo pessoal da psiquiatria, Maria Carol, enfim, todos os professores, e poder vivenciar, acho que eu peguei um pouco do CAISM, né? Então poder ir até o CAISM, atender lá e discutir casos no CAISM me deixou muito próxima da psiquiatria e acendeu essa vontade em mim. Eu me distanciei da psiquiatria, fiquei um pouco na dúvida se eu não queria talvez uma outra coisa mais voltada para a clínica geral, medicina da família e comunidade, mas eu voltei agora formada a essa vontade de ser psiquiatra. Acho que a gente tem um privilégio enorme de poder atender em psiquiatria e poder ter acesso a casos super ricos em detalhes e em influência clínica e dentro da psiquiatria, que faz com que pessoas que querem psiquiatria consigam encontrar um caminho muito fácil aqui dentro para um futuro, né, profissional. Acho que o diferencial da Faculdade da Santa Casa de Medicina é, de fato, o contato com o paciente.
Mas acho que não é só um contato com o paciente, mas o fato de a gente ser um hospital portas abertas faz com que os alunos tenham contato com todo tipo de história, com todo tipo de contexto e com todo tipo de necessidade, assim. Acho que a riqueza da Santa Casa está na relação médico-paciente que a gente é ensinado desde o começo da faculdade. Essa relação médico-paciente que é tão rica e tão poderosa que me ensinou, pelo menos, o quão importante é você entender o contexto do paciente antes de entender a doença que ele tem, antes de entender o diagnóstico que ele tem. Eu acho que uma outra potência da Santa Casa é que, como é um hospital portas abertas, a gente tem a possibilidade de devolver para a sociedade um atendimento de qualidade. A gente responde uma demanda que o São Paulo inteiro não responde. A gente atende pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente atende estrangeiros, imigrantes, refugiados. Então eu acho que essa potência da gente conseguir cuidar dessas pessoas que não são cuidadas na mesma profundidade em outros lugares é um diferencial muito forte e que eu tenho muito orgulho de ter por ser da Santa Casa. No momento atual, eu sou recém-formada, me formei no ano passado e acho que agora eu estou finalmente começando a fazer de fato uma carreira. Eu comecei a trabalhar no mês passado no Sesc Belenzinho, com medicina do trabalho, e lá eu tenho tido a oportunidade de não só atender medicina do trabalho, periódicos, mas acho que realmente colocar em prática as coisas que eu aprendi na Santa Casa em relação ao cuidado mesmo. Para mim tem sido uma oportunidade dentro do Sesc de trabalhar essa relação médico-paciente que é tão cara na nossa formação. Acho que os meus planos para o futuro, em número 1, conseguir passar na residência de psiquiatria. Quem sabe na Santa Casa, onde eu tenho tantos colegas, tantos amigos queridos e tantos professores maravilhosos que me trouxeram, né, para onde eu estou hoje. Mas eu acho que também descobrir um espaço em que eu consiga atuar para além da assistência, do tipo ambulatorial e ir na residência. Acho que eu tenho muita vontade de associar a minha prática ao que eu associei a minha formação inteira, que é um cunho social, um cunho político mesmo. O coletivo do qual eu faço parte, Fluxo Solidário, está começando a pensar novas formas de lidar com a saúde da mulher enfim, de toda a questão feminista que envolve a experiência de ser mulher. E eu acho que, para mim, eu tenho vontade de trabalhar com isso, tenho vontade de trabalhar com educação em saúde, com assistência, com trabalho voluntário, expandir um pouco mais a minha clínica para além de ter um consultório, atender. Acho que a minha vontade maior é que eu sinta, como eu senti na faculdade, que eu tenho um espaço e uma responsabilidade mesmo de devolver o conhecimento que eu acumulei durante todos esses anos de faculdade para a sociedade. Transformar isso em mudança e transformar isso na verdade, não transformar, mas aproximar tudo isso do que eu considero que é uma saúde digna e de qualidade para todos. Acho que essa é a minha vontade, assim, pensando de um jeito bem megalomaníaco, eu quero construir um SUS melhor, eu quero construir um futuro melhor. Eu tenho muita vontade de fazer uma pós-graduação em saúde coletiva, associar isso à psiquiatria e trazer essas coisas de uma forma em que eu consiga atuar na assistência, mas ao mesmo tempo também mudar a assistência, mudar o jeito que as coisas estão colocadas. Acho que se eu pudesse falar alguma coisa para alguém que quer fazer medicina ou está na faculdade de medicina, respira, calma, que existe um espaço para você. A medicina é gigante, existem infinitas possibilidades que a gente pode fazer com o nosso diploma, com o nosso conhecimento. Então calma, você vai descobrir um caminho para você. Eu demorei para descobrir o meu, mas hoje eu tenho ele muito assim, cravado a ferro no meu coração, de que eu tenho um espaço para ser a médica que eu acredito que eu preciso ser, a médica que eu acredito que os meus familiares merecem ter como referência.
Então, eu acho que é isso, acho que acredita, vai passar, a faculdade é um espaço com muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, muitas descobertas, mas também bastante desafio e várias coisas que não são tão legais assim. Mas calma, é exatamente para você estar revoltado com as coisas que estão acontecendo agora que eu sei que você vai ser um médico bom ou uma médica boa. É por vontade de mudança, por vontade de reinventar a medicina. Acho que a Santa Casa é um espaço em que a gente pode crescer esse nosso senso crítico, a gente pode crescer essa nossa ânsia de mudança mesmo. E isso é potente pra caramba. Acredita! Eu espero de verdade que a minha avó, a avó Teresa, esteja olhando com muito orgulho, assim. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui se não fosse a história da minha avó, eu não estaria aqui se não fosse a história dos meus familiares que tanto foram cuidados pelo SUS. Acho que eu não tenho uma família de médicos, eu não tenho uma família de engenheiros, eu tenho uma família de um monte de outras histórias de vários lugares do Brasil, assim. Meu pai é de Pernambuco, a minha mãe é de Minas Gerais, os meus avós são de uma cidadezinha minúscula de Pernambuco, e aí eu acho que poder carregar isso comigo e poder levar isso pra frente, eu sou a primeira médica da minha família. Então eu tenho bastante orgulho de carregar a história da Santa Casa, porque é uma história que se associa com a minha e que honra também a minha história, honra a história da minha avó, honra a história da minha mãe, dos meus pais.